Bom dia, meu nome é Beatriz e hoje vou-vos apresentar um trabalho que fiz com a minha avó sobre o 25 de Abril, daquilo que foi para ela esta data tão importante. Então, o nome dela é Joaquina da Luz e nasceu no dia 5 de janeiro de 1945. Durante toda a sua vida teve 3 profissões. A primeira, costureira, no início da sua vida, ou seja, perto dos 20 anos, e posteriormente, quando emigrou para a França, durante 8 anos, foi doméstica. Ela não teve muito tempo para exercer uma profissão porque teve os 3 filhos em França seguidos, ou seja, 3 filhos em 3 anos seguidos. Eles têm todos 11 meses de diferença entre uns e outros e foram educados até aos 3 anos, mais ou menos, em casa, não iam para a escola, uma vez que ficavam com a minha avó. Mas depois, pronto, então foram para a escola e, passado um pouco tempo, voltaram para Portugal, todos, já após o 25 de Abril. Posteriormente, quando ela voltou a Portugal, foi cozinheira no restaurante até ao resto da sua vida, ou seja, até entrar na reforma, não é? Então, ela quando foi para a França, o marido já lá estava, o marido que na altura namorava, já lá estava, já tinha vindo da guerra colonial, onde esteve lá 38 meses, e isso foi algo que a marcou muito. Ela, durante a entrevista, mostra que quando foi imigrada não sentiu a imigração como muitos dos portugueses a sentiram, ou como o namorado dela na altura a sentiu, porque ele foi quem foi para a França preparar a vida e ter ido para a França sozinho. E lá foi onde ele conseguiu arranjar uma casa para eles poderem viver posteriormente. Então ela sente que não sentiu a imigração tal como era para muitos, mas não deixa de ser uma parte da sua história. Também sofreu com certeza algumas coisas, mas considerou que foi uma experiência muito boa e que foi crucial para a vida dela. Então passo a mostrar-vos a entrevista que fiz com ela. Então, sobre alguns aspectos da vida dela e aquilo que o 25 de Abril e a ditadura influenciou ou não na vida dela, e a perspectiva então daquilo que foi para ela o 25 de Abril e tudo os antecedentes e o que veio a seguir a esta revolução. Então, queria saber como é que foi viver a adolescência e a infância em época de ditadura, assim. Ora bem, a infância foi muito difícil, porque começou numa aldeia em que eu vivia só com uma avó e que vivíamos só daquilo que se colhia no campo. Não havia possibilidades de ver outras coisas. A adolescência, não. A adolescência foi passada numa barragem do Alto Ramagão, em que o meu pai trabalhava e eu já vivia com os meus irmãos, e aí já havia outra qualidade de vida, porque os homens já tinham um ordenado em que as pessoas podiam dispor de dinheiro para comprar tudo aquilo que lhes fizesse falta. Além disso, aí começamos a conhecer algumas regalias da vida. Havia cinema, havia escolas, havia coisas para as crianças, feitas pela própria companhia onde os homens trabalhavam. Tínhamos, por exemplo, um padre que era excepcional para as crianças, que as cativava, Mas cativava só no organizava passeios. Mas no sentido só religioso ou também a nível da escola? Também a nível da escola. Levava-nos a passeios que era... Eu já ia como catequista, já não era como criança, aí já era adolescente, mas era uma pessoa excepcional. Quer dizer, a adolescência já foi... não se sentia muito o 25 de Abril, a ditadura. Agora, eu lembro-me, quando, no tempo da ditadura, do meu pai falar, queres que fale do... Sim. Do meu pai falar, em que nós não tínhamos liberdade para dizer tudo o que queríamos. E
inclusive o meu pai gostava de ouvir as notícias que o Manuel Alegre dava na rádio, diretamente da Argélia. Mas para ele conseguir ouvir isso, tinha que pôr o rádio muito baixo para que ninguém na rua ao passar ouvisse, porque senão estava sujeito a ser preso. E eu isso lembro-me muito bem. Mas de resto, na adolescência não tive grandes. Foi uma adolescência com Foi muitos uma mais adolescência privilégios. com muitos privilégios, porque não estava numa aldeia. Estava numa aldeia, mas uma aldeia com milhares e milhares de pessoas. E gente da vossa idade. E muita gente, tudo casais novos, conheceu pessoas para trabalhar, e com muita juventude, muita criança, era incrível. Pronto, e então... Ainda hoje é incrível ir lá. Então, disseste-me então que já foste para a França, na altura da ditadura, e deveu-se então à ditadura ou foi por outros motivos? E com que idade é que foste? Ora bem, eu fui para a França com 25 anos. Vivi nessa barragem desde os 15 aos 25. Isso foi mesmo uma adolescência. Depois fui para a França porque o namorado estava lá. Mas o namorado tinha vindo da guerra, da Guiné, e tinha emigrado a seguir. Porque não havia, condições. Não havia grandes condições de se poder, para se casar, para se ter filhos, a vida era muito difícil. E por isso mesmo ele emigrou, e a seguir, passado um ano, emigrei eu. Mas os meus irmãos também emigraram, mas para fugir à ditadura. Não foram sequer à tropa. Foi para fugir à ida à guerra, à ida à tropa, não? Foi mesmo para fugir da ditadura. Pronto, e então passámos agora a falar do 25 de Abril mais em concreto. Gostava de saber então de que idade é que tinhas e, tal como já disseste antes, estavas em França. Como é que soubeste a notícia? Lembras-te do dia em particular? Pronto. Não me lembro do dia em particular. Lembra-me do dia, sim, mas não me lembro do que estava a fazer ou quando soube da notícia. Sei que soubemos pela rádio, pela televisão e pelo jornal. Tínhamos 3 vezes por semana o jornal de notícias. Português, claro. E lembro-me que as notícias não falavam noutra coisa a não ser no 25 de Abril e no que se tinha passado, que não houve guerra, não houve mortos, não houve. Foi uma passagem, como é que eu dizer? Uma passagem democrática. Foi uma mudança. Foi uma mudança muito boa mesmo. E quando vim cá, no ano a seguir, já se notava a diferença, não tinha nada a ver com aquilo que era antes. Havia mais liberdade, as pessoas falavam mais à vontade, as pessoas sentiam-se livres, tá? Pronto, e agora então já acabámos de falar um bocadinho da pergunta que eu ia fazer a seguir, que é as diferenças que sentiste entre o Portugal que deixaste e o que encontraste quando regressaste e vieste para cá definitivamente, não é? Que era então as pessoas estavam mais livres, sentiam-se mais livres, não havia mais aspecto assim. Não, e as pessoas já se via, por exemplo, jovens a construir, jovens a formarem famílias, muito mais, a vida não tinha nada a ver com aquilo que era antes. Pronto, obrigada. Durante a minha apresentação eu falei e referi uma altura, um adulto jovem como um adolescente, só para vos conseguir localizar mais ou menos a idade que ela teria. No entanto, na altura não havia propriamente a adolescência como a conhecemos hoje, portanto eu acho que era interessante termos noção disso e percebermos o quão melhor estamos em relação aos nossos avós, por exemplo. Concluindo, este foi um trabalho que foi muito interessante para mim de o fazer e ter a noção daquilo que foi a vida da minha avó e ter a noção das dificuldades que existiam no Portugal durante
todo o século XX, maioritariamente. Também acho que foi um trabalho muito interessante para ela, para também refletir um bocadinho daquilo que foi a vida dela, das suas lutas, e também um bom exercício mental para trabalhar a memória. Portanto, acho que foi um trabalho muito importante e muito interessante de se fazer. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado.